Desde que começou a guerra em Gaza em outubro do ano passado, eu tenho falado constantemente que o objetivo principal da ofensiva de Israel em Gaza não é bem acabar com Hamas ou resgatar os reféns, mas a tomada daquele território. Isso se dá pela violência, principalmente contra civis dessa ofensiva e da destruição da estrutura civil de Gaza. Mais de 80% de toda a estrutura de Gaza foi destruída. Em outubro do ano passado, vazaram documentos do Ministério da Inteligência de Israel que falavam de deslocamento forçado de 2 milhões de palestinos de Gaza para o Monte Sinai. Ou seja, já era um plano de deslocamento forçado que rolava antes mesmo da tragédia do ataque terrorista do Hamas lá em Israel. E tem vídeo aqui sobre esse documento, porque esse documento vazou na imprensa israelense, tá? E não teve tanta propagação porque estava ainda todo mundo muito envolvido no caos que era outubro de 2023. E o que a gente tem visto nesse quase um ano de guerra, e guerra a gente vai falar porque foi uma guerra declarada, mas na prática é outra coisa, muitas características do genocídio clássico, deslocamento forçado, a quantidade enorme de mortes de crianças, impedimento de nascimento de crianças naquelas localidades. E isso não é uma observação subjetiva. Existe uma convenção que versa sobre crime de genocídio. Essa convenção foi criada após a Segunda Guerra Mundial. E hoje saiu essa reportagem na CNN americana de um projeto, de um plano do Netanyahu de evacuação em massa dos palestinos do norte, principalmente os que ainda estão na cidade de Gaza. E se a gente parar para olhar, desde outubro do ano passado, tinha um processo de destruição da parte norte de Gaza e de toda a cidade de Gaza. Tanto que só sobraram escombros nessa localidade, mas mesmo assim a população de Gaza retornou para as suas regiões. Nesse projeto eles dizem que é uma forma de pressionar o máximo possível o Hamas e destruir o Hamas. Só que esse projeto não explica para onde esses palestinos vão e para onde se eles vão poder voltar para o seu território, ou seja, é uma nova Nakba. E o que mais me chama a atenção nessa história é que é escancarado. Não é algo assim engustido, não é algo que tem uma característica de disfarce. É escancarado. Você vê um primeiro-ministro de um país dizendo: vamos tirar a população daquele território e vamos tomar sim aquele território. Eu costumo dizer, inclusive, para muita gente, e às vezes eu sou até repetitiva nessa fala, que Gaza é o grande tubo de ensaio para controle do sul global. A gente vive um momento no mundo onde, de uma certa forma, o sul global quer protagonismo. Há um processo de descolonização muito forte, cada país fazendo a sua descolonização de um jeito, mas há um processo de mudança do mundo. E aí eu vejo que esse libera geral em Gaza, onde se permite descumprir as leis internacionais, onde o direito internacional está sendo completamente rasgado, as convenções sendo ignoradas, como se fosse algo proposital. Um precedente, sabe? Tipo, vamos deixar correr isso aí para ver até onde vai. Vamos ver até onde o mundo aceita a deterioração de toda a organização internacional criada após a Segunda Guerra Mundial. Porque eu tenho a impressão que a qualquer momento o que se faz em Gaza pode ser feito com qualquer outro país do sul global e o mundo vai continuar quieto. É como se a gente resgatasse técnicas de controle social lá do século XVIII, século XIX, quando os genocídios eram simplesmente normalizados, né? A gente não pode esquecer que o Brasil é um país onde cometeu um genocídio absurdo contra os povos originários. A gente não precisa dizer a história dos outros países onde o processo de colonização foi praticamente a destruição completa das populações locais anteriores à colonização. Então eu tenho a impressão que é como se a gente rasgasse tudo que foi de avanço no século XX, exatamente por várias catástrofes e várias tragédias humanas, e começasse a resgatar modos de controle social que deram certo antigamente para esse novo mundo. Porque assim, será mesmo que essa ascensão dos periféricos, a ascensão dos descolonizados, vai ser tranquila, que o pessoal vai aceitar tranquilamente? Ou simplesmente vai usar técnicas utilizando a barbárie como controle? E aí, quando eu olho para Gaza, quando eu olho agora para o Líbano, com a destruição lá de parte da cidade de Beirute, e o mundo permitindo esse flexionar das regras, eu me pergunto, se isso fosse ao contrário, se isso fosse num país do norte global, do ocidente político, o mundo estaria permitindo? Eu te respondo na hora, não. Mas a impressão que dá é, as regras não são válidas para o sul global. E se as regras não são válidas para o sul global, quando quiser tomar o controle político da sua história e também das decisões políticas internacionais, vai ser parado da forma como Gaza está sendo destruído. Então, parar o que acontece em Gaza vai muito além da questão dos palestinos,
Parar o que acontece em Gaza é necessário para impedir que o que acontece em Gaza se torne o modus operandi do mundo nesse século XXI para qualquer um que quiser controlar quem está do lado. E normalmente esse controle é com a máxima violência.